Fala, pequenones! Tudo bem com vocês? Aqui é o Natan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do terceiro ano com as atividades do PET, volume 7, semanas 3 e 4. De que a gente vai falar no vídeo de hoje, gente? Basicamente a gente vai falar dos três tipos de radiação, alfa, beta e gama, e do conceito de meia-vida, além de fazer todas as 6 questões aí de exemplo, as 6 questões do PET. Bora lá então! Bom, o que é essas radiações alfa, beta e gama? Basicamente, essas radiações são ondas eletromagnéticas de alta frequência. Então, são ondas eletromagnéticas de alta frequência. Bom, se você não está sabendo o que é onda eletromagnética, no vídeo da semana passada eu falei sobre ondas eletromagnéticas. Vou deixar aqui no iCard para que você possa assistir também e entender melhor o que são, tá bom? E aí, o primeiro tipo de radiação é a radiação do tipo alfa, né? Essa radiação do tipo alfa, ela tem partículas maiores, né? Ela é formada por 4 partículas, 2 prótons e 2 nêutrons, e ela tem menor poder de penetração. Ela não consegue atravessar nenhuma folha de papel. Então é a que possui maior massa, né? E por isso, por ser gordinho, não consegue atravessar muita coisa, né? Então tem o menor poder de penetração. É constituído de 2 prótons e 2 nêutrons. Então é basicamente um núcleo de hélio, né? 2 prótons e 2 nêutrons. E tem carga positiva. Por que carga positiva? Bom, porque o nêutron é neutro e o próton é positivo. Então a carga de uma radiação gama, de cada partícula da radiação gama, tem uma carga 2+. Tranquilo? Bom, e agora a gente vai falar da radiação beta. O que é a radiação beta? A radiação beta ela é basicamente um elétron. Ela tem massa bem menor do que a da radiação alfa e por isso ela já tem um poder de penetração intermediário. Ela consegue atravessar a folha de papel, mas não conseguiria atravessar uma folha de alumínio. Então tem uma menor massa, por isso um poder médio de penetração. É constituída basicamente de um elétron, e como o elétron tem carga negativa, a radiação beta tem carga negativa. E o último tipo de radiação que a gente vai comentar hoje é a radiação gama. O que é a radiação gama? A radiação gama já é constituída apenas de fótons, né? Apenas pacotes de energia, sem massa. E por não ter massa, elas têm um poder de penetração bem maior. Esse poder de penetração bem maior só não consegue atravessar o chumbo. E é por isso que quando você vai fazer exames de raio-x que emitem esse tipo de radiação, o técnico se esconde atrás de paredes de chumbo. Por quê? Para evitar que essa radiação chegue até ele. Como eu comentei no vídeo passado, essa radiação ionizante ela é capaz de arrancar elétrons das nossas células e causar mutações. A gente acha que vai ganhar superpoder, mas na verdade provavelmente a gente vai adquirir algum tipo de câncer, né? Então a radiação gama ela não tem massa, ela é sem massa. E por causa disso ela tem o maior poder de penetração. Um alto poder de penetração. Ela é constituída basicamente de um fóton e não tem carga. Ela não é carregada eletricamente. Tranquilo? Bom, então esses são os 3 tipos de radiação. Alfa, partículas maiores, né, de carga positiva, pequeno poder de penetração. Radiação beta são partículas menores, basicamente um elétron, portanto tem carga negativa e médio poder de penetração. E a radiação gama não tem massa, portanto tem um alto poder de penetração e são constituídos basicamente por fótons, pacotes de energia. Bora para a primeira então? Bom, em 1895, o físico alemão Wilhelm descobriu os raios-x, que são usados principalmente na área da medicina e industrial. Esses raios são radiações formadas por partícula alfa com grande poder de penetração. As partículas alfa elas não têm alto poder de penetração, né? Muito pelo contrário, elas têm baixo poder de penetração.
Radiação formada por elétrons dotadas de grande velocidade. O raio-x são apenas fótons, né? E não elétrons, como está falando aqui. Ondas eletromagnéticas de frequência maiores do que das ondas ultravioletas. Sim, né? Todos os três tipos de radiação são radiações de alta frequência, são ondas eletromagnéticas de alta frequência, acima das ondas ultravioletas. Tranquilo? Letra C é a resposta correta. Ondas eletromagnéticas de frequência menores do que das ondas luminosas, não. Toda radiação ionizante tem altas frequências, né? E ondas eletromagnéticas de frequência iguais às das ondas infravermelho. O infravermelho também está abaixo da luz, a frequência do infravermelho também está abaixo da luz. Tranquilo? Então, a resposta certa aqui, letra C. Bora para 2. Antes de eu fazer a 2, se inscreve no canal, deixa um joinha, deixa um comentário de incentivo, ajuda muito a continuar com o projeto, tá bom? Bora para 2 então. Relacione as radiações naturais alfa, beta e gama com suas respectivas características. Possui alto poder de penetração. Qual desses três possui alto poder de penetração? Radiação gama, né? Então, portanto, 3. São partículas leves, com carga elétrica e massa desprezível. Então, quem tem... na verdade, é a massa de um elétron, né? É pequena, é uma massa pequena, mas que tem carga elétrica e são partículas mais leves, é a radiação beta. A radiação gama não tem massa, mas nela também não tem carga elétrica. Essa massa desprezível aqui seria a massa do elétron, tá bom? Então, 2 aqui, radiação beta. São radiações eletromagnéticas semelhantes aos raios-x. Não possuem carga elétrica nem massa. Portanto, então, radiação gama, né? Não possui carga elétrica nem massa. A diferença do raio-x e da radiação gama, definitivamente, é só que a radiação gama ainda tem uma frequência maior do que os raios-x, mas os raios-x também são compostos apenas por fótons. São partículas pesadas de cargas elétricas positivas que podem ser paradas por uma folha de papel. É a radiação alfa que tem maiores massas e menores poderes de penetração. Portanto, a última aqui é a opção 1, né? A radiação alfa. Certinho, então. 3, 2, 3, 1. Então, bora falar de meia-vida. O que é o conceito de meia-vida? Galera, quando a gente tem um material que ele tem um núcleo instável, geralmente materiais de número atômico muito grande, o núcleo ele é instável. E aí, esse material ele vai emitindo radiação, ele vai emitindo essas radiações alfa, beta e gama, emitindo partículas, né? Às vezes partículas do núcleo, né? Prótons e nêutrons, às vezes apenas elétrons, mas isso vai fazendo com que os elementos que constituem esse material vão se transformando em outros. Isso a gente chama de decaimento. Quando esse material começa a decair, o tempo para que metade dessa amostra decaia é chamado de meia-vida. Então vamos supor que eu tenha uma amostra inicial aqui com uma massa m0. Estou representando aqui alguns átomos da amostra por essas bolinhas vermelhas aqui. Conforme o tempo vai passando, ela vai emitindo radiação, e essa radiação são basicamente partículas, e aí quando ela vai perdendo essas partículas, esses átomos vão se transformando em átomos mais leves, né? Em átomos de número atômico menor. Quando metade desses átomos se transforma em outro tipo de elemento, quando metade dessa amostra decai, a gente chama esse tempo de meia-vida. Então, passado meia-vida aqui, a gente tem que a amostra inicial tem apenas metade da massa constituída desse elemento inicial. Por exemplo, urânio, só metade agora é urânio, a outra metade decaiu em outro tipo de elemento. Tá bom? Passado mais esse mesmo tempo, que a gente chama de meia-vida, ela vai continuar emitindo radiação e mais metade da amostra vai decair. Então, passado mais um tempo que a gente chama de meia-vida, essa amostra agora vai cair a metade. Metade da metade é 1/4, né? Agora a gente vai ter 1/4 da amostra. Vou dividir por 2 a quantidade que eu tinha anteriormente. E assim eu vou seguindo, né? E essa amostra vai diminuindo, a quantidade de elemento vai diminuindo cada vez mais. Então essa meia-vida ela varia de elemento para elemento, não é um tempo fixo para todos os elementos, mas o conceito de meia-vida é o tempo necessário para que metade da amostra decaia, tá bom? Então bora para 3 então. O xenônio 133 é usado em pesquisas sobre os pulmões, e sua meia-vida, ou período de semidesintegração,
é de 5 dias. Então, passou 5 dias, metade dele decai. Se uma amostra contiver 200 mg de xenônio 133, após quanto tempo essa massa será reduzida para 25 mg? Então, inicialmente aqui eu tenho 200 mg. Passado a meia-vida, que nesse caso é 5 dias, essa amostra minha vai ficar só a metade de xenônio. Então, já vou ter só 100 mg. Passado mais 5 dias, que é a meia-vida, né? Essa amostra de xenônio já vai ter caído a metade, 50 mg. E passados mais 5 dias, essa amostra vai ter caído a metade de novo, ficando 25 mg. Então, para que de 200 mg eu chegue aos 25, vai ter passado 5 dias, mais 5 dias, mais 5 dias. Então, um total aqui de 15 dias. Portanto, resposta certa, letra C, 15 dias. Bora para 4. Um parâmetro útil para caracterizar o processo de decaimento radioativo de um núcleo particular é a meia-vida. Assinale a alternativa que apresenta a melhor definição de meia-vida. É o tempo que um núcleo radioativo leva para decair emitindo elétrons e nêutrons. Ele emite tanto elétrons, quanto nêutrons, quanto prótons. Na verdade, são os prótons que fazem com que ele se transforme de um elemento em outro, tá? É o decaimento de prótons. Senão a gente forma apenas isótopos. É o tempo gasto para um átomo se tornar radioativo após absorver energia escura emitida pelos átomos próximos. Essa não tem nada a ver. É o tempo gasto para que metade de um dado número de núcleos radioativos sofra decaimento. Isso aí, letra C, é o tempo necessário para que os núcleos, emitindo radiação alfa, ele decaia para outros tipos de elementos, tá bom? Então, o tempo necessário para fazer esse decaimento. É metade do tempo gasto para um conjunto de núcleos radioativos emitir radiação. Na verdade, é o tempo gasto para que metade da amostra decaia, Aqui ficou invertido. E é o tempo que um elemento químico gasta para entrar e sair de um meio material. Não, Não é isso. Então, bora para 5. Em 1896, o cientista francês Henri Becquerel guardou uma amostra de óxido de urânio em sua gaveta, que continha placas fotográficas. Ele ficou surpreso ao constatar que o composto de urânio havia escurecido as placas fotográficas. O cientista percebeu que algum tipo de radiação havia sido emitido pelo composto de urânio e chamou esses raios de radioatividade. Os núcleos radioativos comumente emitem 3 tipos de radiação: partículas alfa, partículas beta e raios gama. Essas 3 radiações são respectivamente. Então, radiação alfa é basicamente núcleos de hélio, As partículas beta são elétrons e os raios gama são fótons, partículas sem massa, pacotes de energia. E as partículas beta são simplesmente elétrons. Então, núcleos de hélio, elétrons e fótons, letra C também. Bora para a última, questão de número 6. Pesquise e responda: que papel os nêutrons desempenham no núcleo atômico? Qual é o destino de um nêutron quando ele se encontra isolado ou distante de um ou mais prótons? Então, o núcleo é formado por prótons e nêutrons. Os prótons eles têm cargas positivas e tendem a se repelir entre si. Existe uma força que mantém a coesão nuclear, que é a força nuclear forte. Mas se fosse composto só de prótons, o núcleo ficaria instável. Então, o nêutron ele tem um papel de estabilizar o núcleo atômico. Tem uma quantidade ideal de nêutrons que vai manter o núcleo atômico estável. Mais do que isso, os nêutrons vão decaindo, e menos do que isso, o núcleo fica instável. Então, existe uma quantidade ideal de nêutrons para manter o núcleo estável, mas o papel dele é fazer essa estabilização. Então, os nêutrons têm o papel de estabilizar os núcleos atômicos. De forma resumida, é isso, tá bom? E o que acontece com um nêutron se ele estiver isolado? O nêutron isolado, ele também é instável.
Então, do mesmo jeito que o núcleo precisa de nêutrons, o nêutron precisa do núcleo para se manter estável. Sem o núcleo, o nêutron ele decai rapidamente, ele emite uma radiação beta e decai em um próton e um neutrino. Então, ele se separa em partículas menores se ele estiver sozinho. Então, o nêutron, ele, fora do núcleo, fica instável, decaindo através de radiação beta, ou seja, ele emite um elétron, né? E dá origem a um neutrino e a um próton, e dá origem a um neutrino e um próton. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero ter ajudado vocês. Se eu ajudei, se inscreve no canal, deixa um joinha, clique no sininho para ficar por dentro dos novos vídeos que a gente vai postar. E é isso. Feliz Natal, galera. Forte abraço. Até mais.